modo que nós temos na orquestra instrumentos com categorias diferentes. Por exemplo, nós temos instrumentos de corda, eles têm uma função dentro da orquestra. Nós temos os instrumentos de sopro, ele tem uma função dentro da orquestra. Os instrumentos de percussão têm uma função dentro da orquestra. Nós temos também uma função para cada instrumento da bandinha, que também se divide em categorias. E quais são essas categorias? Uma delas são os instrumentos de chacoalhar. A gente inclusive chama vários dos instrumentos ali de chocalhos, e na realidade eles são chamados assim porque eles chacoalham para sair o som, é preciso chacoalhar. Mas cada um deles de chacoalhar tem um nome específico. Nós temos também os instrumentos de bater. Então, para eu ter som dos instrumentos de bater, precisa ter uma coisa batendo em outra. Uma baqueta batendo numa pele, uma baqueta batendo em outra baqueta, que daí são as clavas, e assim por diante. E nós temos os instrumentos de raspar. Cada um deles tem uma finalidade dentro da bandinha. Eu não posso usar, por exemplo, só instrumentos de chacoalhar, a menos que seja um arranjo específico. Mas se eu quero um arranjo que tenha sonoridades diferentes, eu tenho que pensar em cada uma dessas categorias. Quais instrumentos de chacoalhar eu posso colocar que vai combinar com esse meu arranjo? Quais instrumentos de bater que eu posso pôr e assim por diante. Então, quais são os instrumentos de chacoalhar? Um já apareceu aqui, né, de maroto, a maraca. Todo mundo chama ela de chocalho, mas o nome dela, técnico, o nome musical dela, maraca. Tem vários tipos de maracas, né? Tem essa que é colorida, a que vem na bandinha, ela é de alumínio, parece alumínio, né? Um metalzinho. Tem vários modelos de maraca. Essa é uma que as crianças gostam muito. Tem redondinha, tem quadradinha. Tem uma aula que eu vou fazer só a gente falando sobre os instrumentos, como segurar cada um deles, como a gente trabalhar com cada um deles, tá? Então, aqui eu estou só dando um geral da categoria, mas nós vamos ter uma aula sobre isso. Tem o cachixi, todo mundo conhece o cachixi? Também é um instrumento de chacoalhar. Então, para eu ter som dele, eu preciso chacoalhar esse instrumento. E nós temos o ganzá, que também é um instrumento de chacoalhar. Aqui ele está aparecendo com esse modelo de alumínio, né? Um metalzinho fino e que tem pedrinhas dentro, e a gente segura ele de forma a mão horizontal, segura ele assim. Mas eu tenho o ovinho, que também é um ganzá. Tem os ganzá pequenininho desse modelo, bem pequenininho. Tem ganzá coloridinho, que também a gente segura, né? E chacoalha ele para ter o som que a gente quer. Aí nós temos os instrumentos de raspar. Quais são? Um deles é o reco-reco. Ele é um instrumento de raspar. Outro, a lixa. São duas madeirinhas, né, que tem um suporte que a gente segura e uma raspa na outra. Então, o nome é lixa. E tem também o coco, eu não coloquei aqui, porque ele cai na categoria de um instrumento de bater, mas também eu posso raspar, quando eu pego um coco no outro e eu faço esse desenho assim, raspando uma metade na outra. Vocês vão ver isso numa próxima aula, tá? E nós temos os instrumentos de bater. Quais são os instrumentos de bater? São tambor, né? É um instrumento de bater. Nós temos as clavas, que também são instrumentos de bater. Para cada um deles, eu preciso pensar num arranjo. Então, vamos supor, se eu estou com um kit de bandinha e eu entrego um tambor, um chocalho, um triângulo, o triângulo também é instrumento de bater, poderia ter colocado aqui. Um tambor, um chocalho, um triângulo, um ganzá, uma maraca, cada um. E todo mundo fazendo a mesma coisa fica ensurdecedor, não fica um arranjo legal. É como se eu colocasse, por exemplo, me aprontei, né, para gravar essa aula, e eu coloquei um brinco verde, mas eu quero colocar também um brinco amarelo, um azul, um vermelho, eu vou enchendo a orelha aqui de brincos, tudo no mesmo furinho, tudo no mesmo orifício aqui. Aí eu ponho uma roupa verde com uma preta, depois, mas eu quero pôr uma vermelha por cima, mas eu quero também pôr uma rosa, aí eu quero... E assim, você põe tudo de uma vez, não vai ficar legal.
a gente tem que ter assim coerência na hora de pensar no arranjo. E uma das formas de ter coerência é pensando na categoria de cada instrumento. O que cada instrumento faz? Qual é a importância dele na bandinha? Qual é a função dele na bandinha? Aí o meu arranjo vai ficar bem legal. A gente faz um arranjo simples, bonito, que as crianças consigam tocar e a gente aproveita bem a sonoridade de cada instrumento.